Olá, paz seja convosco. É com imensa alegria e reverência que iniciamos o estudo do capítulo 3 da nossa disciplina de Teologia do Novo Testamento, que trata de um tema central e vital para a fé cristã, a autocompreensão de Jesus. Muitas vezes, a teologia do Novo Testamento é vista como um conjunto de fatos e eventos históricos, mas o nosso objetivo hoje é ir além disso. Vamos mergulhar na profundidade de quem Jesus se entendia ser. Não se trata apenas de como os outros o viam, mas de como ele próprio se via, e como essa autoconsciência se manifestou em seus ensinos, ações e, principalmente, nos títulos que lhe foram atribuídos. Compreender a autoconsciência de Jesus é fundamental para a nossa fé. Ela nos ajuda a responder perguntas cruciais. Ele sabia que era o Messias? Tinha consciência de sua divindade? Por que ele usava termos como Filho do Homem? Ao longo desta aula, vamos desvendar os principais títulos que o Novo Testamento atribui a Jesus, explorando o significado de cada um deles e, crucialmente, analisando a forma como Jesus se relacionava com essas designações. Veremos que a autoconsciência de Jesus não se encaixa em moldes meramente humanos ou políticos, mas aponta para uma missão transcendente, sobrenatural, que culmina em sua morte e ressurreição. Nosso objetivo não é apenas adquirir conhecimento teórico, mas fortalecer a nossa fé. Ao entendermos a profundidade da autocompreensão de Jesus, somos levados a uma adoração mais profunda e a um compromisso mais sólido com o reino que ele veio estabelecer. Que o Espírito Santo nos guie e ilumine, para que estejamos aptos a receber não apenas a informação, mas a revelação do Cristo vivo, que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Que nossa jornada de estudo seja, acima de tudo, uma experiência de aproximação com o nosso Senhor. Amém. A autoconsciência de Jesus é um tema fascinante e fundamental na teologia do Novo Testamento. Ao longo da história, estudiosos debateram intensamente como Jesus via a si mesmo e a sua missão. Embora a crença de que ele é o Messias seja central para a fé cristã, a pesquisa teológica, com sua abordagem histórico-crítica, levantou diversas objeções e interpretações alternativas. Para o teólogo Johannes Weiss, por exemplo, Jesus não teria nada em comum com a figura escatológica do Filho do Homem, a não ser o fato de ele ser o próprio. Já o teólogo Martim de Belius tinha uma visão diferente, argumentando que Jesus se reconheceu como o Messias designado por Deus, especialmente ao entrar em Jerusalém, quando se apresentou como Senhor no templo. A visão de Rudolf Bultmann, por sua vez, sugeria que Jesus era o sinal do tempo, uma figura que, em relação ao reino de Deus, exigia uma decisão imediata por parte dos seres humanos. Para Bultmann, a concepção messiânica de Jesus era uma invenção da igreja primitiva, mas Jesus tinha plena consciência de que sua vinda era um evento decisivo na história da salvação. Essas diferentes perspectivas nos mostram a complexidade de se estudar a autoconsciência de Jesus. A nossa tarefa como estudantes de teologia é mergulhar nesse universo de ideias e, com o auxílio das Escrituras, buscar uma compreensão sólida e fundamentada. Em vez de aceitarmos passivamente uma única teoria, somos convidados a refletir sobre como a autoconsciência de Jesus se manifestou em suas palavras e ações, e como essa autoconsciência se tornou a base para a fé cristã. A Cristologia, o estudo sobre a identidade de Jesus Cristo, no Novo Testamento, é um tema de profunda importância. Ela se baseia nos diversos títulos e designações que foram atribuídos a ele. A forma como o apóstolo Paulo, em particular, utiliza esses títulos não é um mero acaso, mas reflete uma teologia cuidadosamente estruturada e adaptada. A teologia paulina se distingue das tradições da igreja palestina e helenística por sua abordagem única. Paulo não se limitou a repetir o que já era conhecido, mas reinterpretou e aprofundou o significado desses títulos para que pudessem ser compreendidos em diferentes contextos culturais. Ele fez uma seleção e aplicação restrita de tradições, como vemos em Romanos 1.3, que afirma, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Isso mostra que para Paulo, a identidade de Jesus não era uma questão de simples repetição, mas de revelação. A compreensão do sentido escriturístico de títulos como Filho de Deus e Filho do Homem é essencial para a nossa formação teológica. Ao examinarmos esses títulos, não estamos apenas estudando o que as pessoas pensavam de Jesus, mas o que Jesus realmente era e o que ele se entendia ser. A cristologia neotestamentária nos convida a mergulhar na complexidade desses termos para buscar a verdade que nos foi revelada em Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador.
A designação Filho de Deus é um dos títulos mais importantes para a compreensão da divindade de Jesus e de sua autoconsciência. Embora a expressão já existisse no Antigo Testamento, geralmente aplicada ao rei de Israel de forma simbólica, ela ganha um significado totalmente novo e profundo no Novo Testamento. Jesus manifestou sua consciência de ser o Filho de Deus de maneira sutil e, ao mesmo tempo, inconfundível. No Getsêmani, ele se dirigiu a Deus com a palavra íntima Abba, que demonstrava uma relação única e pessoal. Além disso, em sua resposta ao sumo sacerdote, registrada em Lucas 22:70, ele afirmou sua identidade, dizendo: "Vós o dizeis, eu sou." A teologia paulina aprofunda ainda mais esse conceito, elevando-o ao nível que transcende as categorias judaicas da época. Para Paulo, Jesus é o Filho de Deus pré-existente e eterno, por meio de quem todas as coisas foram criadas. Essa visão se contrapõe a outras interpretações da época, como as ideias gnósticas, que viam o divino como algo completamente separado do mundo material. A perspectiva cristã, por outro lado, afirma que Jesus é o próprio Filho de Deus que se encarnou, tornando-se humano para a redenção da humanidade. É uma designação que fala de uma filiação eterna e de uma autoridade que transcende o tempo e o espaço, confirmando que Jesus não é apenas um ser divino, mas o próprio Deus que se fez carne para nos salvar. A sua autoconsciência como Filho de Deus é a prova de que ele é o nosso Salvador e o nosso Senhor. A designação Messias, que em hebraico significa ungido, é central na teologia do Novo Testamento, mas sua compreensão por Jesus e seus seguidores difere drasticamente das expectativas de sua época. O povo de Israel esperava um Messias com características políticas e militares, um descendente de Davi que libertaria o país da dominação romana e restauraria o reino terreno. No entanto, Jesus subverteu essa expectativa popular. Ele aceitou a designação de Messias, mas redefiniu o seu significado. Em vez de uma missão política, ele se via como um Messias com uma missão sobrenatural, cujo objetivo era estabelecer um reino espiritual. Essa reinterpretação é o que o teólogo William Vrede chamou de mistério do Messias no Evangelho de Marcos. Jesus revelou sua messianidade de forma gradual e seletiva, primeiramente a seus discípulos, que por sua vez, nem sempre a compreendiam. A verdadeira natureza da messianidade de Jesus só se tornou clara após sua ressurreição. A crucificação, que parecia a derrota de um Messias político, foi na verdade a consumação de sua missão sacrificial. A partir desse evento, ficou evidente que o reino que ele inaugurou não era deste mundo, mas um reino espiritual que já está presente, embora ainda não tenha se manifestado em sua plenitude. Em Marcos 8:29, quando Pedro confessa como Cristo, Jesus imediatamente o adverte a não contar a ninguém, e logo em seguida fala de sua paixão e morte. Isso nos mostra que a messianidade de Jesus estava inseparavelmente ligada ao sofrimento e à cruz, e não a um trono terreno. O título, Messias, que em hebraico significa ungido, é central na teologia do Novo Testamento, mas sua compreensão por Jesus e seus seguidores difere drasticamente das expectativas de sua época. O povo de Israel esperava um Messias com características políticas e militares, um descendente de Davi que libertaria o país da dominação romana e restauraria o reino terreno. No entanto, Jesus subverteu essa expectativa popular. Ele aceitou a designação de Messias, mas redefiniu o seu significado. Em vez de uma missão política, ele se via como um Messias com uma missão sobrenatural, cujo objetivo era estabelecer um reino espiritual. Essa reinterpretação é o que o teólogo William Vrede chamou de mistério do Messias no Evangelho de Marcos. Jesus revelou sua messianidade de forma gradual e seletiva, primeiramente a seus discípulos, que por sua vez, nem sempre a compreendiam. A verdadeira natureza da messianidade de Jesus só se tornou clara após sua ressurreição. A crucificação, que parecia a derrota de um Messias político, foi na verdade a consumação de sua missão sacrificial. A partir desse evento, ficou evidente que o reino que ele inaugurou não era deste mundo, mas um reino espiritual que já está presente, embora ainda não tenha se manifestado em sua plenitude. Em Marcos 8:29, quando Pedro confessa como Cristo, Jesus imediatamente o adverte a não contar a ninguém, e logo em seguida fala de sua paixão e morte. Isso nos mostra que a messianidade de Jesus estava inseparavelmente ligada ao sofrimento e à cruz, e não a um trono terreno. O título Filho de Davi estava profundamente ligado às aspirações messiânicas e políticas do povo de Israel.
A expectativa era de um líder militar que restauraria a monarquia e libertaria a nação da opressão romana. No entanto, Jesus subverteu essa expectativa. Ele não rejeitou sua descendência davídica, mas sim a interpretação política do título. O exemplo da cura do cego Bartimeu, em Marcos 10:47, ilustra essa distinção. Quando Bartimeu o chama de filho de Davi, Jesus o cura, mas a cura não é um endosso a um projeto político. Em vez disso, é uma demonstração de sua compaixão e poder, que operam em um plano espiritual. A missão de Jesus não era estabelecer um reino terreno pela força, mas proclamar o reino de Deus que cresce pelo amor e pela justiça. Sua autoconsciência era a de um Messias que veio para servir e dar sua vida, e não para dominar. A rejeição de Jesus a essa designação política é uma prova de que sua missão era espiritual, e não mundana. A designação Jesus Cristo é mais do que um nome composto, é uma profunda confissão teológica. A palavra Cristo não é o sobrenome de Jesus, mas sim o equivalente grego do termo hebraico, Messias, que significa ungido. A junção desses dois termos, Jesus e Cristo, é a declaração central da fé cristã. Jesus é o Messias prometido. Essa designação reflete a identidade e a missão de Jesus como Salvador da humanidade. O apóstolo Paulo foi o principal propagador dessa designação, usando-a em suas epístolas centenas de vezes. Para Paulo, o termo Jesus Cristo não se referia apenas a um homem, mas a um ser humano que é também divino, pré-existente e encarnado. Essa designação é a prova de que Jesus é a ligação entre Deus e a humanidade, o Messias que veio para redimir-nos de nossos pecados. A designação Jesus Cristo se tornou tão central para a fé cristã que os seguidores de Jesus foram identificados por ela. Em Atos 11:26, os discípulos foram primeiramente chamados de cristãos em Antioquia, um nome que reflete a crença de que Jesus é o Cristo, o Messias. A popularidade do nome Jesus Cristo é a prova da centralidade da messianidade de Jesus para a fé cristã, e nos lembra de que a nossa identidade como cristãos está enraizada na fé de que Jesus é o Messias prometido, o Filho de Deus que se fez carne para nos salvar. O título Senhor Querios é um dos pilares da cristologia no Novo Testamento, revelando a divindade de Jesus de forma inconfundível. Embora o termo fosse comum nas culturas judaica e helenista para designar pessoas de alta posição, como mestres, imperadores ou reis, sua aplicação a Jesus transcendeu qualquer significado terreno, assumindo uma profundidade teológica que o coloca em pé de igualdade com o próprio Deus. A confissão de Jesus como Senhor era o cerne da fé da igreja primitiva, especialmente no contexto helenista. Essa declaração não era apenas um reconhecimento de autoridade, mas uma submissão total à soberania de Jesus sobre todas as coisas. Em suas epístolas, o apóstolo Paulo elevou essa confissão a um nível supremo, como em Filipenses 2:9-11, onde ele escreve que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa passagem é uma das mais poderosas do Novo Testamento sobre a divindade de Jesus. Ela nos mostra que a exaltação de Jesus como Senhor não é uma invenção humana, mas um ato soberano de Deus. A confissão de Senhor é uma declaração de que Jesus não é apenas um mestre ou um profeta, mas o próprio Deus. A designação Senhor é a prova de que a divindade de Jesus foi reconhecida e celebrada pela igreja primitiva. A confissão de Senhor é a prova de que Jesus é o nosso Deus e o nosso Senhor. O título Rabi, que significa mestre, era uma designação comum de respeito na cultura judaica, utilizada pelos discípulos e por outras pessoas para se referir a Jesus. No entanto, a autoridade de Jesus como mestre era radicalmente diferente daquela dos mestres de Israel. Os escribas e fariseus ensinavam com base na interpretação da lei e na tradição oral, mas Jesus ensinava com uma autoridade intrínseca. A sua autoridade não se baseava no conhecimento da lei, mas no poder de Deus. Ele tinha o poder de perdoar pecados e de fazer milagres, e suas palavras e ações eram uma prova de que ele era um mestre enviado por Deus. A diferença na sua autoridade era tão evidente que após o Sermão da Montanha, o povo ficou maravilhado, pois ele os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas, conforme Marcos 1:22. A autoridade de Jesus como mestre era tão grande que Nicodemos, um dos líderes dos judeus, reconheceu que ele era um mestre vindo de Deus. Ele disse a Jesus em João 3:2,
Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. O título Rabi pode parecer simples, mas é a prova de que Jesus era um mestre que tinha autoridade e poder, e que suas palavras e ações eram uma manifestação da vontade de Deus, confirmando a sua autoconsciência como Messias. A designação profeta é um dos títulos mais antigos e recorrentes atribuídos a Jesus em seu ministério. O povo de Israel, com a esperança de um novo Moisés, via em Jesus o cumprimento das profecias antigas. De fato, a sua pregação e seus milagres faziam com que muitos o considerassem um profeta, como em Lucas 7,16. Quando o povo que viu o milagre da ressurreição do filho da viúva de Naim disse: "Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo." Entretanto, a autoconsciência de Jesus vai muito além da de um simples profeta. Ele se via não apenas como um porta-voz de Deus, mas como a própria revelação de Deus. Suas palavras e ações demonstravam uma autoridade que superava a de qualquer profeta do passado. Ele mesmo afirmou ser maior do que Jonas e Salomão, figuras proféticas e de sabedoria grandiosas para o povo judeu. Essa autoconsciência como filho do homem e o Messias o coloca em uma posição única. A missão de Jesus não era simplesmente anunciar a palavra de Deus, mas ser a palavra de Deus encarnada. Ele não veio apenas para falar sobre as profecias, mas para cumprir todas elas. A designação profeta é, portanto, uma evidência de que Jesus era um profeta, mas também de que ele era muito mais do que isso. Ele é a revelação final e plena de Deus para a humanidade. Sua vida, morte e ressurreição são a consumação de todo o plano de salvação, revelando que ele é o nosso Senhor e Salvador, o Cristo de Deus. A designação profeta é um dos títulos mais antigos e recorrentes atribuídos a Jesus em seu ministério. O povo de Israel, com a esperança de um novo Moisés, via em Jesus o cumprimento das profecias antigas. De fato, a sua pregação e seus milagres faziam com que muitos o considerassem um profeta, como em Lucas 7,16. Quando o povo que viu o milagre da ressurreição do filho da viúva de Naim disse: "Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo." Entretanto, a autoconsciência de Jesus vai muito além da de um simples profeta. Ele se via não apenas como um porta-voz de Deus, mas como a própria revelação de Deus. Suas palavras e ações demonstravam uma autoridade que superava a de qualquer profeta do passado. Ele mesmo afirmou ser maior do que Jonas e Salomão, figuras proféticas e de sabedoria grandiosas para o povo judeu. Essa autoconsciência como filho do homem e o Messias o coloca em uma posição única. A missão de Jesus não era simplesmente anunciar a palavra de Deus, mas ser a palavra de Deus encarnada. Ele não veio apenas para falar sobre as profecias, mas para cumprir todas elas. A designação profeta é, portanto, uma evidência de que Jesus era um profeta, mas também de que ele era muito mais do que isso. Ele é a revelação final e plena de Deus para a humanidade. Sua vida, morte e ressurreição são a consumação de todo o plano de salvação, revelando que ele é o nosso Senhor e Salvador, o Cristo de Deus. A autoconsciência de Jesus é o coração da nossa fé, um mistério que se desdobra progressivamente nos evangelhos. Sua divindade não é um conceito teórico e abstrato, mas uma realidade que se manifesta de forma concreta e palpável em sua humanidade. Jesus não é apenas Deus ou apenas homem, ele é a união perfeita das duas naturezas. Essa união é a prova de que ele é o elo entre o céu e a terra. Sua autoconsciência como Filho de Deus e Filho do homem é a chave para entendermos a sua missão. A sua humanidade não diminui a sua divindade, mas a torna mais acessível a nós, permitindo-nos ver a glória de Deus de uma maneira que antes era impossível. Como diz em João 1,14, "E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." A autoconsciência de Jesus é a garantia de que ele é o Messias prometido, que veio para nos salvar. Ele se fez carne e habitou entre nós, e sua vida, morte e ressurreição são a prova de que ele é o Senhor, o Rei, o Salvador e o Redentor da humanidade. A sua autoconsciência é a prova de que ele é o nosso Deus e o nosso Senhor. A abordagem da escola de Rudolf Bultmann e a tese de William Wrede sobre o mistério do Messias são um desafio significativo na teologia contemporânea. Para esses teólogos, a messianidade de Jesus não seria uma verdade histórica, mas uma invenção literária do evangelista Marcos, que a utilizou para explicar por que Jesus não foi reconhecido como Messias durante seu ministério terreno.
Eles argumentam que os títulos de Jesus foram uma criação posterior da comunidade cristã. Bultmann, em particular, via a designação Filho do Homem como uma simples perífrase, uma forma de Jesus se referir a si mesmo sem o peso de um título messiânico. No entanto, essa perspectiva é contraposta pela fé cristã, que se baseia na cristologia revelada nas Escrituras, e não em teorias humanas. A ressurreição de Jesus é a prova final e irrefutável de sua identidade e missão. É a ressurreição que confirma que ele é o Messias prometido, o Filho de Deus que se fez carne para nos salvar. A fé cristã não se baseia em um Messias político ou terreno, que falhou em seu projeto, mas em um Messias sobrenatural, que venceu a morte e nos deu a vida eterna. Como Paulo escreve em Romanos 4:25, o qual por nossos pecados foi entregue, e ressuscitou para nossa justificação. A nossa fé se baseia em Jesus, o Messias, que se entregou por nós e que ressuscitou para nossa justificação. Ao analisarmos a esperança messiânica no judaísmo da época de Jesus, percebemos que ela estava profundamente ligada a aspirações políticas. O povo almejava um Messias que fosse um líder militar, descendente de Davi, capaz de libertar Israel do domínio romano e restaurar a glória do reino terreno. Figuras como o sumo sacerdote escatológico da casa de Arão e o Filho do Homem, que viria para governar, dominavam as expectativas. No entanto, a boa nova de Jesus apresentada no Evangelho de Marcos transcendeu completamente essas esperanças. A palavra Cristo, que em aramaico significa ungido, tornou-se a resposta para a questão sobre se Jesus era ou não o ungido de Deus. Jesus e a igreja primitiva se opuseram firmemente à visão de um reino terreno e político. A manifestação do reino de Deus em Jesus não é terrena, mas sim transcendente, espiritual e sobrenatural. Jesus nunca prometeu um governo terrestre, mas sim um reino que exige serviço e sacrifício. A sua missão não era a de um conquistador que domina, mas a de um servo que se entrega. A diferença entre o Messias esperado pelo judaísmo e o Messias revelado no Novo Testamento é que a designação de Messias se tornou um título muito mais abrangente e profundo, que se sobrepôs a todos os outros títulos. A nossa fé não se baseia em um líder político, mas em um Messias que se entregou por nós e que ressuscitou para a nossa justificação. Ao concluirmos nosso estudo sobre a autoconsciência de Jesus, é fundamental que retiremos desta aula uma verdade central e imutável. Jesus não era um mero professor de moralidade, um filósofo grego, ou um líder político cujo projeto falhou. Os títulos a ele concedidos, Filho de Deus, Filho do Homem, Messias, Senhor, não são invenções teológicas posteriores ou adaptações da cultura judaica e helenista. Pelo contrário, eles são a expressão de uma autoconsciência profunda, revelada progressivamente em seus ensinos, ações e principalmente em sua paixão, morte e ressurreição. Jesus tinha plena consciência de sua identidade única e de sua missão transcendente. Ele se via como o Filho do Homem, que veio para sofrer e morrer, mas também como aquele que voltaria em glória para julgar a humanidade. Ele se entendia como Filho de Deus pré-existente, em íntima e eterna comunhão com o Pai. E ao rejeitar as expectativas políticas associadas ao título de Messias, ele provou que seu reino não era deste mundo, mas um reino espiritual, inaugurado pelo poder da graça e do perdão. A nossa fé cristã não se baseia em uma figura histórica vazia, mas em um Jesus que sabia quem era e o que deveria fazer. Sua autoconsciência é a garantia de que a sua missão de salvar a humanidade foi um plano divino, e não um acidente histórico. Ao estudarmos esses títulos, somos convidados a uma adoração mais profunda e a uma entrega mais completa. Que possamos, como Paulo, confessar com todas as nossas forças: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos. Senhor e Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta aula e por cada um de nós que aqui estivemos, buscando conhecer mais a fundo a pessoa de teu Filho, Jesus Cristo. Agradecemos pela revelação que nos deixa em tua palavra, que nos mostra não apenas o que Jesus fez, mas quem ele é. Agradecemos, Senhor, pela clareza com que nos mostraste que Jesus é o Filho do Homem, que se fez carne para nos salvar. Agradecemos por ele não ter rejeitado a sua humanidade, mas a ter usado para nos revelar o teu amor. Agradecemos, Pai, pela tua majestade e glória que se manifestaram em Jesus, o Filho de Deus. Agradecemos por ele não ser apenas um profeta ou um mestre, mas o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Agradecemos, Senhor, por Jesus, o Messias que não veio para governar um reino terreno, mas para estabelecer o teu reino em nossos corações.
Que este estudo não seja apenas intelectual, mas que transforme os nossos corações e nos leve a uma adoração mais profunda. Que possamos em tudo seguir o exemplo de Jesus, o nosso Rabi, profeta e Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, que a tua graça nos acompanhe em todos os dias de nossas vidas. Amém.